As palmas. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida
passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão, minha esperança e os meus planos, todo meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente, me rendo a ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Olá, irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade ao estudo do livro Aprendendo a Amar os Salmos. Este livro que temos estudado aí ao longo dessas quartas-feiras, né? É um privilégio poder estar trazendo mais um capítulo desse livro. E o capítulo que nós vamos falar agora é o capítulo 7, estruturas mais abrangentes do saltério, ou estrutura mais abrangente do salmo. Vamos entender um pouco melhor como que funciona essa estrutura dos salmos, né? Como que o livro de salmos está estruturado. Isso é fundamental para que a gente possa entender melhor ou interpretar melhor o livro dos salmos. Dentro do livro dos salmos, alguns grupos de salmos são bem conhecidos, como, por exemplo, os salmos 146 a 150, são salmos exclusivos de louvor, e começando e terminando com a mesma palavra hebraica que significa aleluia. Então, são livros exclusivamente de louvor. Já é mais notório isso, né? Todos conhecem o Salmo 150, que é o último salmo, que é um salmo de louvor, né? E esse grupo de salmos ali de 146 a 150 é um grupo de salmos exclusivamente de louvor. Mas à medida que vamos estudando os salmos, é possível perceber outros grupos surgindo. À medida que a gente começa a estudar o livro de salmos, a gente começa a perceber outros grupos. Como, por exemplo, nos salmos 19 a 26, percebe-se um grupo muito especial ali que enfatiza a obra redentora de Cristo. Dentro desses salmos de 19 até o 26, é possível a gente perceber ali um grupo de salmos que vai enfatizar a obra redentora de Cristo. Ainda é possível perceber outros grupos de salmos que são vinculados por determinadas palavras ou ideias, como, por exemplo, os salmos de 37 a 40, nas palavras língua e boca. Percebe comigo aqui, vamos ler alguns desses salmos para a gente poder entender melhor. Os salmos 37, 30, ele diz o seguinte: a boca do justo fala da sabedoria, e sua língua
fala do juízo. Salmo 38, 14. Assim eu sou como um homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Salmo 39, 1. E disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Salmo 49. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Esses tipos de vínculo que mostra que para entender um salmo, às vezes temos que procurar semelhança em salmos ao redor. Quando a gente percebe esse tipo de vínculo ali nos salmos, esses vínculos que, no caso aqui de palavras e ideias, mas de grupos de salmos, é interessante que para a gente entender às vezes um salmo, a gente precisa olhar o salmo que vem antes e o salmo que vem depois, para que a gente possa ter uma real ideia do que se trata, do que se está falando ali. Então é importantíssimo para a interpretação dos salmos a gente analisar o que vem antes e o que vem depois. Olhando o salmo assim como um todo, olhando para o contexto geral do livro de Salmos, a ordem dos livros não é aleatória. Não foi aleatório que foi colocado ali a ordem dos livros. O Salmo 23 não poderia ser o primeiro, o Salmo 45 não poderia ser o último, e daí por diante. Não é uma ordem aleatória, e se os salmos estivessem numa ordem diferente, talvez alguma coisa ali não faria sentido, porque ele está de fato bem estruturado, de fato ele está bem dividido ali propositalmente. E analisando ali alguns pontos, vamos tentar entender um pouco melhor essa estrutura. E o primeiro ponto que devemos pensar é sobre a estrutura do livro do Salmo e como está dividido em 5 livros. O livro dos Salmos está dividido em 5 livros. Quando a gente começa a estudar ali o livro dos Salmos, a gente começa a analisar essas divisões, E ele está dividido ali em 5 livros. O primeiro livro, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E esse livro tem 41 salmos, é o segundo livro maior dos salmos. O livro 2, ele vai dos Salmos 42 ao 72, sendo aí o terceiro maior livro dos salmos. O livro 3, ele vai do Salmo 73 até o 89. Esse tem 17 salmos. Junto com o quarto livro, os menores livros, O quarto livro também tem 17 salmos. Ele vai do Salmo 90 até o Salmo 106. E o quinto e último livro, é o maior de todos, ele vai do Salmo 107 até o Salmo 150, com 44 salmos. Então, essa é a estrutura do livro de Salmos. O segundo ponto é que cada um desses 5 livros tratam tanto do indivíduo quanto do coletivo. Cada livro ressalta essa preocupação tanto pela pessoa quanto pela comunidade. É possível a gente perceber isso quando a gente começa a analisar qualquer um dos 5 livros. Todos os 5 livros eles vão falar tanto do indivíduo quanto do coletivo. Vai ter salmo que vai direcionar a pessoa, o indivíduo, bem-aventurado o homem, e por aí vai. E tem alguns salmos que são direcionados ao coletivo, bem-aventurado o povo, e trata ali de povo. Então, qualquer um dos 5 livros, ele vai tratar tanto do indivíduo quanto do coletivo. O terceiro ponto é que, em hebraico, salmo significa livro dos louvores. E deste modo, cada livro termina com um louvor. É interessante analisar os 5 livros, nessa divisão que a gente fez aí de salmos, e analisar que todo o livro ele termina com uma palavra de louvor. Por exemplo, o livro 1, que nós falamos que vai até o Salmo 41, no Salmo 41, versículo 3, ele vai dizer: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Terminando aí com o louvor.
No livro 2, ele diz: bendito seja para sempre o nome glorioso, e encha-se toda a terra a sua glória. Amém e amém. Esse é Salmo 72, 19, no final ali do livro 2. No final do livro 3, Salmos 89, versículo 52, ele vai dizer: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. No final do livro 4, no capítulo 106 de Salmo, versículo 48, ele vai dizer: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. O livro 5, ele vai terminar no Salmo 150, versículo 6, diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então o ponto que a gente destaca aqui é que todo livro ele vai terminar com louvor. Ele vai terminar em louvor. E é bem interessante isso. O quarto ponto que a gente destaca, e o mais importante, é o desenvolvimento do Salmo. Ele não é ele não tem uma simples ênfase no crescente do Salmo de louvor. Em termos gerais, é possível perceber um movimento dos salmos. Ele não é simplesmente ênfase em louvor. É bem importante a gente destacar isso. E o desenvolvimento dele não é só focado na ênfase de louvor, mas a gente percebe um movimento dos salmos. A gente percebe as coisas fluindo de forma cadenciada. Por exemplo, no livro 1, tem muitos salmos que falam da angústia por parte do rei e do seu povo, mas ainda assim manifestam confiança e louvor mesmo diante da angústia. Se você analisar o grupo 1 ali, o livro 1, ele vai estar tratando mais ou menos ali sobre a questão da angústia da parte do rei. Se a gente parar para analisar ali, ele está tratando da angústia do rei e do povo. No livro 2, já vincula essa confiança especial ao Rei de Deus, que defende os caminhos de Deus e o povo de Deus na cidade de Deus. O livro 2 ele já muda um pouco a ênfase e ele já começa a vincular essa angústia que está tratando no livro 1 para tratar sobre essa confiança em Deus no livro 2. O livro 3 já é marcado por uma crise no reinado de Israel. Um reinado que parecia ter fracassado. Dentro do contexto ali do livro 3, está tratando sobre esse possível fracasso de Israel. No livro 4, apresenta o conforto ao rei e ao povo no Deus que criou o mundo e que fez uma aliança com Israel no Sinai. Ele começa a apresentar esse conforto. Ele começa a tratar desse conforto. E no livro 5, eleva o louvor do rei e do povo a novas alturas. O livro 5, ele está, como a gente disse, ele não é exclusivamente de louvor, mas ele está repleto de louvor. Porque no livro 5, eleva esse louvor do rei e do povo a novas alturas. Podemos, assim, perceber um tema geral em cada um dos livros. E se a gente for parar para pensar em tema geral em cada um dos livros, talvez o livro 1 seria a confiança do rei no cuidado de Deus. Livro 2, o compromisso do rei com o reino de Deus. No livro 3, a crise do rei quanto às promessas de Deus. No livro 4, o conforto do rei na fidelidade de Deus. No livro 5, a celebração do rei na salvação de Deus. Esses títulos nos ajudam a entender melhor a ênfase central de cada livro e o desenvolvimento dos salmos como um todo, O desenvolvimento ali do livro como um todo. É muito bacana pensar no livro de Salmos, e eu trago isso com muito carinho, Eu lembro da época em que a minha avó recitava para a gente o Salmo 23. Eu, desde criança, eu fui muito exposto aos salmos
porque a minha avó amava os salmos. E quando a gente tem esse privilégio, essa oportunidade de ter um material como esse nas mãos, né, que nos leva a aprender a amar os salmos, é muito bonito, é muito interessante. Porque de fato o livro de Salmos, ele é diferente a interpretação, mas tenho certeza que com um material desse, com uma ênfase dessa, será muito capaz da gente interpretar e entender melhor os salmos. Nos próximos estudos, a gente vai passar por esses pontos que a gente tratou hoje de forma mais específica, ponto a ponto. Hoje foi uma pincelada, né, em torno do que iremos de fato aprender, iremos de fato tratar. Convido os irmãos a continuarem assistindo os vídeos, continuarem participando desse estudo, para que nós possamos de fato aprender a amar os salmos. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo que Deus esteja no controle aí de cada estudo que ainda virá, né, e que o Espírito Santo complete aí no coração dos irmãos. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Senhor. Te louvamos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, Senhor, Tu és soberano, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, e continue, Senhor, nos orientando debaixo da Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, homens e mulheres levantados por Ti, Pai, para nos instruir, para nos capacitar, Senhor, para que possamos ser uma igreja, Senhor, que viva em união, Pai, que possamos ser uma igreja, Senhor, que viva a Tua comunhão, Pai. Obrigado, Pai, pela exposição do livro de Salmos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a cada dia mais a interpretar e entender o livro de Salmos da forma que ele deve ser entendida, Pai. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.